O que acontece quando um psiquiatra diz que alguém sofre de esquizofrenia, depressão ou transtorno de ansiedade? Será que esses diagnósticos são realmente baseados em critérios objetivos? Ou será que estamos lidando com uma forma moderna de controle social? Meu nome é Jonathan Ribeiro, eu sou terapeuta há mais de 8 anos. Se você precisar de terapia, você pode encontrar o meu contato na descrição abaixo desse vídeo. Hoje nós vamos falar de um movimento chamado antipsiquiatria. Um movimento que questiona a validade da psiquiatria tradicional e a forma como ela classifica as ditas doenças mentais. E para isso vamos trazer as ideias de Thomas Szasz, um dos maiores críticos da psiquiatria institucional, e seu livro A Fabricação da Loucura, onde ele compara a psiquiatria à Inquisição na Idade Média. Se esse vídeo te interessa, então fique até o final, porque nós vamos desconstruir algumas das ideias que são muito aceitas sobre a saúde mental e talvez revelar verdades que muitos não querem que você saiba. O movimento da antipsiquiatria surgiu no século XX como uma crítica à psiquiatria tradicional, e ele questiona a questão dos transtornos mentais estarem sendo tratados como uma doença física, assim como a pneumonia e a diabetes. Um dos principais nomes do movimento da antipsiquiatria é Thomas Szasz, um psiquiatra húngaro que dedicou a sua vida a expor as falhas da psiquiatria. Em seu livro O Mito da Saúde Mental, Thomas Szasz argumenta que a psiquiatria não é uma ciência legítima, mas sim um sistema de controle social que rotula e marginaliza as pessoas que saem das normas daquilo que é conhecido como normal. Ele afirma o seguinte: se supormos que não existe sanidade ou insanidade e que esses termos não se referem a nada mais real do que a influência das posições planetárias sobre a conduta pessoal, então a psiquiatria é uma pseudociência. Ou seja, o conceito de doença mental não passa de uma ficção para justificar o controle. Historicamente, a psiquiatria tem sido usada para punir e para silenciar aquelas pessoas que fugiam da norma. Thomas Szasz menciona alguns exemplos chocantes. Ele diz que no século XIX, escravos negros que fugiam dos seus donos eram diagnosticados com drapetomania, uma doença mental que os fazia desejar a liberdade. Hoje, muitas crianças inquietas e desobedientes recebem o diagnóstico de TDAH e são medicadas com substâncias controladas. Thomas Szasz questiona como que uma mãe pode saber se o seu filho foi diagnosticado na base de critérios objetivos ou se foi, na verdade, diagnosticado na base de apenas convenções sociais, sem a necessidade de exames médicos que comprovem alguma coisa objetivamente. E ele afirma o seguinte: quando vou ao médico, ele pede exames de sangue, faz radiografias, mas na psiquiatria tudo se baseia em observação de comportamento. Como isso pode ser chamado de ciência? É fato inegável que os diagnósticos crescem exponencialmente. Nos anos de 1950, por exemplo, não existiam mais do que 6 ou 7 doenças mentais. Hoje, o DSM, o Manual Estatístico de Transtornos Mentais, lista mais de 300 doenças mentais. E a cada ano, geralmente, isso vem crescendo mais e mais. Isso levanta a seguinte questão: será que estamos realmente descobrindo novas doenças ou apenas criando novos rótulos para vender mais e mais medicamentos? No livro A Fabricação da Loucura, Thomas Szasz faz uma comparação um pouco perturbadora. Ele compara a Inquisição na Idade Média com a psiquiatria moderna. Na Inquisição, por exemplo, a Igreja Católica separava o mundo entre o bem e o mal. O inquisidor representava o bem e tinha a missão de identificar e punir os hereges. Hoje, a psiquiatria institucional faria algo semelhante. Ela, por exemplo, dividiria as pessoas entre mentalmente saudáveis e mentalmente doentes. A psiquiatria aí assumiria o papel de inquisidor
e o doente mental o papel do herege. O inquisidor queimava bruxas para salvar suas almas. O psiquiatra prescreve medicamentos e internações compulsórias para curar os desviantes. Mas, no fundo, o objetivo seria o mesmo: punir aquelas pessoas que se desviaram da norma convencional, do chamado normal. Sais aponta que, assim como a Inquisição tinha o seu próprio manual para identificar as bruxas, o chamado Maleus Maleficarum, a psiquiatria também tem o seu próprio manual para identificar também as bruxas, chamado de CID ou DSM. Ele afirma o seguinte: o inquisidor salvava a alma do herege, o psiquiatra restaura a saúde mental do paciente, mas ambos utilizam a coerção disfarçado de terapia. E ele pergunta o seguinte: quem é que fiscaliza os psiquiatras? Quem é que garante que, na verdade, esses diagnósticos não são, na verdade, apenas uma justificativa para o controle? A psiquiatria não apenas rotula, mas também muitas vezes impõe o tratamento à força. Milhares de pessoas já foram internadas compulsoriamente e obrigadas a tomar medicamento à força. Thomas Szasz vê isso como uma violação dos direitos humanos e diz o seguinte: rotular uma criança como doente mental não é diagnóstico, é estigmatização. Dar uma droga psiquiatra a uma criança não é tratamento, é envenenamento. Ele alerta que a psiquiatria é uma das maiores ameaças à liberdade individual, porque ela pode privar uma pessoa dos seus direitos e atrapalhar toda a sua vida a partir de um único diagnóstico baseado apenas em conceitos subjetivos. É importante dizer que esse vídeo não tem como intenção negar o sofrimento mental e nem que os transtornos não existam. Além disso, é importante reconhecer que a psiquiatria hoje ela não é a mesmíssima psiquiatria de décadas atrás. Porém, uma das principais críticas do movimento anti-psiquiatria é de que a maioria dos transtornos diagnosticados eles não possuem uma base biológica, eles são dados apenas a partir de critérios subjetivos. Embora muitas pesquisas tenham sido feitas e a partir daí muitos marcadores biológicos para doenças mentais tenham sido realmente encontrados, ainda não há um consenso sobre a sua aplicabilidade clínica. Muitos transtornos mentais ainda carecem de evidência de algum marcador biológico, e mesmo aquelas pessoas que possuem marcadores biológicos, a precisão e a aplicabilidade desses diagnósticos ainda é debatido. Além disso, as críticas à psiquiatria ainda são relevantes, e a principal delas é a ultramedicalização de fatores comuns à vida, diagnósticos que podem estigmatizar pacientes e a grande participação da indústria farmacêutica nas práticas clínicas. Esses debates continuam a alimentar a necessidade de algumas reformas neste campo. Além disso, a psiquiatria ela tem realmente se desenvolvido e visto as coisas como cada vez mais sendo de origem multifatorial, considerando fatores biológicos, psicológicos e sociais antes de dar o diagnóstico. Principalmente quando se trata da identificação de marcadores biológicos, os tratamentos recomendados geralmente possuem uma base muito sólida. Em suma, a psiquiatria continua em evolução, e tanto os avanços quanto as críticas desempenham um papel crucial nos avanços significativos que a psiquiatria tem feito. Se você gostou desse vídeo, muito obrigado em ter assistido até aqui. Deixa seu comentário aí sobre o que você achou, se inscreva no meu canal, curta, e qualquer coisa você pode encontrar o meu contato logo na descrição deste vídeo.